Gente, foi um ano muito difícil. Eu sei que gerou muito desconforto, mas pode apostar. A gente aqui está super bem intencionado de fazer o que é o melhor para a República, para as pessoas e para o pagador de imposto. No começo do ano, eu acho que ou gente incompetente ou gente de má fé falou que a educação e o ensino ia acabar, não ia ter verba, ia ser um corte monstruoso. E tudo isso a gente viu que estava errado. Está 100% descontingenciado. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Abe's out. Eu quis começar esse vídeo de hoje com essa fala do Abraham Weintraub, que atualmente é o ministro da Educação e que logo no início da sua atuação como ministro anunciou cortes grandes no MEC, que afetariam universidades e institutos federais. E esses cortes no MEC levaram a grandes protestos de alunos e professores, dos quais participaram também outros cidadãos. Então, naquele momento, muita gente achou, inclusive eu mesmo, que essa mobilização em torno da pauta da educação poderia ser algo que se agravaria com o passar dos meses e poderia levar até uma queda do presidente, ou pelo menos do ministro Abraham Weintraub. Não aconteceu. Começou forte, foi perdendo tração, foi perdendo visibilidade, até um ponto que esses protestos simplesmente deixaram de comover a população. Então agora, na semana passada, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, anuncia que os cortes que ele mesmo realizou serão desfeitos agora. Então vão liberar 100% do dinheiro que tinha sido contingenciado, segundo ele, e ele acha que está mitando. Faz esse papelão, esse papel ridículo dele, porque ele acha que é comediante, ele acha que ele é cantor, ele acha que ele é músico, sei lá o que ele acha. Ele é tudo menos um ministro eficaz. Mas eu quero aproveitar isso para falar sobre vários protestos que estão se dando no mundo atualmente. Porque os protestos, geralmente, em países democráticos pelo menos, via de regra, eles são direitos constitucionais. Vocês, brasileiros, e vocês em países democráticos, têm o direito de se manifestar, de ir às ruas protestar, de defender seus direitos, de contestar decisões do governo. É um direito nosso, enquanto cidadãos. É um direito que a gente deve exercer e que tem um grande impacto na política. Quando você tem manifestações com milhares ou milhões de pessoas nas ruas, isso afeta a política. Os políticos têm medo da população na rua, porque esses políticos dependem do voto dessas pessoas. Quando você tem milhões de pessoas na rua contra uma medida do governo, o governo tende a recuar. Mas em alguns casos também recebe com violência as manifestações. Quando você tem muitas pessoas na rua, é algo que pode facilmente sair do controle, então muitas vezes o exército vai para as ruas, a polícia vai para as ruas, e isso escala para a violência. E a escalada da violência geralmente também implica numa progressão das manifestações, porque os manifestantes se sentem violados em seu direito constitucional de protestar, e isso aumenta a adesão popular e aumenta também a radicalização dos protestos. Então nesse momento a gente tem no mundo vários protestos acontecendo, que estão em desenvolvimento nesse momento agora, ou que se deram ao longo dos últimos dias. Então eu quero começar com o da Catalunha. As manifestações na Catalunha, porque Catalunha é uma comunidade autônoma da Espanha, é uma região autônoma e que tem uma longa tradição de exigir ou de solicitar a independência da região. Assim como outras regiões também da Espanha partem de que tem uma história e uma cultura independentes e que querem a independência e a autonomia da região, como o País Basco, por exemplo. Há um histórico dessa retórica na Catalunha e que foi sufocada durante a ditadura do Franco. Quando a Espanha se redemocratiza, esses movimentos voltam com força e se organizaram para a elaboração de referendos, de uma consulta popular, para saber se os catalães querem ou não a independência. Então, em 2017, eles fizeram, de fato, um referendo. Apesar da condenação do governo central da Espanha, eles foram lá, organizaram um referendo, as pessoas foram votar, uma parte da população foi votar, pelo menos. Estima-se que menos de 50% da população da Catalunha foi votar e ganhou o referendo para o sim, para a independência. O que aconteceu foi que o governo central da Espanha reagiu de maneira agressiva a isso. Prendeu organizadores do referendo, a polícia foi para a rua, atacou manifestantes também, e quando houve isso, quando houve essa reação violenta do governo central espanhol, isso aumentou ainda mais a adesão popular em torno da independência. Cada vez que a polícia reage com violência, isso aumenta a causa independentista. Os protestos de agora são um desdobramento desse referendo de 2017, porque a Espanha agora julgou os líderes independentistas como traidores, e eles pegaram agora uma sentença entre 9 e 13 anos de cadeia. 9 líderes do movimento independentista, incluindo políticos também. E essa prisão, que pareceu muito exagerada para muita gente, levou a novas ondas de protestos na Catalunha pró-independentistas. Só lembrando que, segundo pesquisas na Catalunha, é uma região muito dividida em torno da independência. Essa é uma reportagem de julho desse ano. 44% dos catalães apoiam a independência, enquanto 48,3% não apoiam. Então é um assunto que divide a população mesmo, e nesses referendos pró-independência
independência, o que você vê geralmente é a adesão de quem é pró-independência. Então quem é pró-independência vai votar nesses referendos, enquanto quem não é, acaba não indo. E quando saiu essa sentença desses líderes independentistas, os protestos voltaram às ruas e mais uma vez voltou a repressão também. Então quando você tem uma repressão agressiva da polícia, das forças policiais contra os manifestantes, que via de regra atuam de maneira pacífica, é um dos princípios básicos das manifestações deles, de resistência pacífica. Quando a violência é aplicada contra eles, isso vai aumentando também a causa independentista. Mais pessoas vão para a rua, mais pessoas se organizam para participar. E a situação na Catalunha tem escalado, gente, tem escalado nos últimos dias. Você tem visto agora conflitos entre grupos independentistas e grupos de extrema-direita também, que estão indo para a rua para brigar, ou seja, o negócio está realmente complicado por lá. Grupos nacionalistas estão exigindo que seja decretado estado de emergência na Catalunha, para que o exército possa ir para lá, para que haja toque de recolher, por exemplo. Então é uma situação bem séria, bastante grave por lá. Outro local que também tem tido protestos há muito tempo, na verdade, são semanas e semanas de protestos, tem sido em Hong Kong. Hong Kong era uma colônia britânica que voltou a ser dominada pela China em 97, e essa região se viu dividida esse ano por causa de uma decisão, por causa de uma medida que poderia expatriar presos para a China. E isso foi visto por muita gente em Hong Kong como um ato de repressão do governo chinês em Hong Kong, que poderia levar à prisão de jornalistas ou de dissidentes políticos que pudessem ser enviados para a China para serem punidos lá. Como eu disse, são semanas de protestos já, a população nas ruas e cada vez mais endurecendo também a repressão em torno dos manifestantes. Em Hong Kong, existe o direito de manifestação, de você poder sair às ruas para protestar, mas isso tem sido cada vez mais cerceado pelo governo chinês, principalmente, que tem exigido que haja mais endurecimento das regras contra os manifestantes. Os manifestantes têm 5 exigências. A primeira delas era que essa medida de expatriamento de presos caísse, fosse vetada, que não houvesse extradição para a China. Essa exigência já foi acolhida, mas não serviu para apaziguar as pessoas, porque, como eu disse, na medida que vai escalando a violência, a reação vai aumentando também. Então, em Hong Kong, os manifestantes têm 4 outras exigências. Que os protestos não sejam caracterizados como revoltas, que é o que tem sido caracterizado agora, anistia para os manifestantes que foram presos, uma investigação independente sobre a brutalidade policial e implementação de voto universal completo. Então eles querem agora uma autonomia democrática para Hong Kong. O que possivelmente não vai acontecer dado o controle da China na região também. E nesse momento agora, o que tem havido é no Chile também. Foi anunciado um aumento de passagem de metrô no Chile, em Santiago, e isso levou as pessoas às ruas, às manifestações também, contra o governo, contra o aumento de passagem, contra o presidente Pinheira. Isso lembra muito o que aconteceu no Brasil em 2013, né, sobre o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. Quando as pessoas saíram às ruas no Chile, em Santiago, para protestar, em outras cidades também chilenas, para protestar, para se manifestar, o governo recuou, só que agora continuam as manifestações. Porque, na verdade, assim como no Brasil não era apenas pelos 20 centavos, no Chile também não é apenas pelo aumento da passagem de ônibus. Então você agora canaliza uma série de insatisfações na população, uma série de revoltas na população, e elas continuam se manifestando agora sem nenhum motivo definido. Elas estão revoltadas, indignadas e querem mudanças, querem transformações no país. Isso também se deve à brutalidade da polícia. Na medida que começa a ter repressão, as pessoas vão se revoltando porque elas querem liberdade, porque elas querem poder se expressar, elas querem poder sair às ruas, externar a sua indignação. E outro protesto que aconteceu também esse mês foi no Equador, por causa do aumento no combustível. O presidente lá, que é o Lenin Moreno, ele solicitou uma ajuda financeira do FMI e uma das exigências era o fim do subsídio ao combustível. Então isso implicaria no aumento de mais de 100% do preço do combustível lá, e isso obviamente afetaria a população mais pobre do país, principalmente os indígenas, e a população foi para as ruas do Equador, uma marcha até Quito, e isso também forçou o governo a recuar, a não aumentar o preço do combustível, e isso acabou aplacando a fúria da população, acabou aplacando a indignação da população. Eu quero recomendar para vocês aqui que vocês assistam um documentário chamado The Square, A Praça, que trata das manifestações durante a Primavera Árabe, nesse caso em particular no Egito, quando a população egípcia foi para a praça, para Tahrir Square, no Cairo, na capital do Egito, para protestar contra a repressão, contra a ditadura do Mubarak. Se vocês se lembram bem, a Primavera Árabe foi uma série de manifestações que começaram na Tunísia, foram espalhando por países africanos e do Oriente Médio. Então foram vários países que entraram em convulsão social por causa de demandas mesmo por maior liberdade, em alguns casos por democracia, em outros casos contra regimes repressivos que estavam no poder há décadas. As manifestações daquele período ali são bastante exemplares, porque apenas a Tunísia, de todos os países árabes que tiveram manifestações de revoltas e protestos, apenas a Tunísia entrou no regime democrático posteriormente. Em alguns casos, os países
conseguiram derrubar o ditador e entraram numa guerra civil, entraram num conflito, estão ainda divididos em movimentos sectários que lutam contra si. Em outros casos, como na Síria, se iniciou uma guerra civil. E no caso particular do Egito, né, que você vê nesse documentário, o que você vê é a população indo para as ruas, se manifestar contra o Mubarak, consegue derrubar o governante, consegue derrubar o ditador e entra no lugar dele um regime democrático com eleições. Quem ganha acaba sendo o grupo mais organizado, que era a Irmandade Islâmica, que era um grupo fundamentalista islâmico e que queria implementar retrocessos de direitos, retrocessos culturais no Egito. O interessante desse documentário é você ver justamente isso, como diferentes grupos vão para as ruas, você tem anarquistas, você tem democratas, você tem fundamentalistas religiosos, todos eles querendo mais liberdade para o grupo deles em particular, né, não para toda a sociedade, para o grupo deles em particular, e como quando eles conseguem isso, no vácuo da queda do ditador, naquele intervalo entre a conquista da revolta e o que vai estar depois, o grupo que tende a conquistar o poder é o mais organizado, não necessariamente o mais numeroso. Isso também pode ser visto de maneira emblemática na Revolução Russa, quando os bolcheviques chegam ao poder. Eles não eram os mais numerosos, eles não eram os mais populares de todos, eles eram simplesmente o grupo mais organizado de todos. Então, nesse tipo de revoltas que você tem visto aqui, como em Hong Kong, por exemplo, que estão exigindo democracia, estão exigindo maiores direitos para eles, o problema não é apenas manifestação, ou as consequências dela, mas o modo como se vai estar depois. No vácuo do poder, caso haja uma ruptura institucional ali com a China, o que vai se dar depois. E no Brasil foi a mesma coisa também, né? Você teve as manifestações no Brasil em 2013 que foram escalando, foram sendo ocupadas por diferentes grupos, como o MBL, como Vem Pra Rua, grupos de direita, grupos de extrema direita que foram sequestrando as pautas daquelas manifestações que levaram ao impeachment da Dilma, que levaram a uma crise democrática e depois as consequências disso a gente vê agora, o Bolsonaro. Embora completamente legítimas, essas manifestações elas podem começar com pautas específicas, e à medida que elas vão canalizando as insatisfações populares, as revoltas das pessoas, as consequências são imprevisíveis. Podem levar a qualquer lugar. Podem levar a uma conquista com base nas pautas iniciais, mas podem levar a consequências inesperadas, muito piores às vezes do que eles exigiam no começo. Eu recomendo muito que vocês vejam esse documentário The Square, porque é muito interessante mesmo você ver todo esse processo e os grupos dialogando, debatendo e tentando buscar soluções e como eles se frustram no final com aquilo que eles obtiveram. Mas o fato é que essas manifestações, essas diferentes manifestações que eu mencionei aqui, tanto na Catalunha, quanto no Chile, quanto em Hong Kong, quanto que houve no Equador, quanto essa própria Primavera Árabe, que agora dizem que estão no inverno árabe porque as consequências foram terríveis depois, todas as manifestações são plurais, são diferentes grupos atuando no interior delas, são muito complexas e é muito difícil prever quais serão as consequências depois. Eu quero saber se vocês estão acompanhando essas manifestações, o que você pensa sobre elas, sobre Hong Kong, sobre o independentismo catalão também, se você concorda ou não com a independência da Catalunha, sobre o Chile também, o que está acontecendo no Chile, o que você pensa sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!